Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou mostrar para vocês a relação que existe, as várias relações que existem na verdade entre a álgebra e a geometria. Eu vou começar mostrando como nós podemos relacionar conhecimentos geométricos com conhecimentos algébricos e mais para frente a gente vai pensar em como fazer o contrário disso. Se bem que esse segundo, relacionar conhecimentos algébricos aplicados na geometria é muito mais fácil e muito mais comum de fazermos do que o contrário. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma demonstração que eu acho muito bonita de algumas propriedades algébricas e aritméticas que podem ser demonstradas a partir da geometria, a partir dos axiomas, das coisas que são verdadeiras em geometria. Então, olha, eu vou matar a curiosidade e vontade de muita gente aí e mostrar o que acontece, na matemática e de por que menos um número negativo vezes um número negativo vai dar um número positivo. Então, eu vou mostrar essa regra de sinais aqui, usando geometria. Tudo bem? Então, para isso, o que eu fiz foi desenhar um retângulo, e nesse retângulo eu fiz alguns recortes que fez com que surgisse dentro dele retângulos menores. E esses retângulos menores, eles têm lados diferentes do retângulo maior. O retângulo maior tem base A, que é o maior lado, e altura C. Tudo bem? E aqui eu fiz um recorte de tamanho B e aqui um recorte de tamanho D. Então vamos ver como é que essas coisas se relacionam aqui. Bom, para começar, vamos pensar em termos de áreas, tudo bem? Lembrando que, geometricamente, o que nós temos que ter é que a soma das áreas das partes dessa figura tem que ser a área da figura total. Ou seja, a soma desse retângulo com esse retângulo, com esse, tem que dar a área total do retângulo grande. Então vamos discriminar quais são as áreas aqui. Eu vou começar simplesmente pela área desse aqui, pequenininho, o menor de todos. Ele tem base B e a altura é a mesma altura daqui do canto, a altura D. Então, B vezes D é a área desse cara aqui. Vamos ver o vizinho de cima dele. A base é B, ainda, eles compartilham a mesma base, e a altura é C menos D. C menos D, desse jeito aqui. Vamos ver o vizinho aqui do lado. A base dele, desse retângulo, o maior dos retângulos menores, é A menos B, e a altura C menos D. Então, essa é a área dele. E aqui embaixo nós temos um retângulo de base A menos B e altura D. Desse jeito aqui. Então, qual é a relação métrica que existe, somando todas essas áreas? Nós temos que ter que a área total, que é A vezes C, certo? Tem que ser igual à soma de todas as áreas menores. E aí nós temos, então, A menos B vezes C menos D, mais todas as outras, B vezes C menos D, mais, eu vou tentar escrever tudo numa linha só para ficar fácil de enxergar, mais D vezes A menos B, e por último ali o que sobrou mais B vezes D, certo? Então nós temos que ter essa relação. Ela é a relação entre a soma das áreas e a área total. Muito bom. Agora, nós sabemos, que isso aqui e isso aqui, olha, a gente não está interessado. A regra de sinais ela não aparece aqui, nós podemos só fazer essa distributiva. Fazendo essa distributiva, desse jeito, nós temos que A vezes C é igual a esse negócio aqui, A vezes B mais, eu vou A menos B vezes C menos D, mais, isso aqui fica BC menos BD, mais isso aqui que fica AD menos BD, mais BD, aqui no fim das contas, certo? Olha, eu posso simplesmente cortar algumas coisas aqui, desse jeito, então, BD eu corto com mais BD, e o que isso nos diz é que eu posso isolar esse sujeito aqui, porque eu quero descobrir o que é ele
eu vou fazer a distributiva dele e a gente vai ver o que que acontece com ele. É nele que eu estou interessado, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. A menos B vezes C menos D é igual a vezes C. E agora, como eu isolei ele desse lado, tudo vai passar para cá como negativo. Então, aqui esse mais BC vai virar menos BC, menos AD, mais BD. Pronto. Então, a gente tem essa igualdade aqui, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha em como seria feita essa distributiva aqui, né? Essa distribuição, esse produto. Isso aqui nós podemos pensar nele como um número. Eu vou circular ele vai ser uma bolinha verde, tá? Então, o resultado desse produto vai ser bolinha verde vezes C menos D. Isso é igual a bolinha verde vezes C. Eu não devia ter desenhado uma bolinha porque, sei lá, parece um zero. No lugar de bolinha eu vou desenhar um quadrado. Eu pensei então em quadrado verde. Então aqui é quadrado verde vezes C menos D é igual a quadrado vezes C menos quadrado vezes D. Só que agora eu posso escrever o meu quadrado como A menos B. Então eu fico com o seguinte. A menos B vezes C menos A menos B vezes D. Posso fazer a distributiva aqui normalmente, porque essa distributiva a gente já sabe fazer. Então é AC menos BC menos AD. E aqui eu tenho que colocar um menos, né? Esse menos, ele está subtraindo tudo. Menos AD menos BD. Então eu estou interessado no que acontece, ó, com esses sinais aqui. Esse menos com esse menos, certo? Eu vou distribuir esse sinal da seguinte forma. Eu tenho então, isso aqui fica simplesmente como AC menos BC. Eu vou distribuir o sinal menos AD. E aqui eu quero saber se o porquê o menos com menos dá mais. Então eu não posso simplesmente escrever mais. Eu vou escrever menos BD. E eu quero saber o que é esse negócio aqui. Eu estou interessado nisso. Agora, comparando, essa expressão que a gente escreveu aqui, ela é esse cara aqui. E esse cara nós já vimos que tem uma igualdade que se relaciona com o que está desse lado. Então, o que está desse lado é a nossa igualdade. Essas duas coisas são iguais, certo? Olha, como elas são iguais, eu posso ir cancelando tudo. Eu posso ir comparando item a item. Então, eu tenho aqui AC, eu tenho AC, menos BC, menos AD, e o que sobra é esse negócio aqui e esse negócio aqui. Como a nossa igualdade vale, então deve valer também que menos BD é igual a mais BD. Portanto, está provado, partindo da geometria, né, que menos com menos é igual a mais, tá bom? Essa é uma das formas de provar isso. Eu quis fazer de um ponto de vista geométrico, porque eu acho interessante mostrar que geometria e álgebra se relacionam. Não é o jeito mais fácil de fazer, mas historicamente é bem interessante porque essa demonstração é a primeira demonstração feita desse fato e ela pode ser encontrada no livro Aritmética, escrito pelo Diofanto. Então, é Aritmética de Diofanto. É um dos primeiros livros de matemática da história da humanidade e eu recomendo vocês darem uma olhada nesse tipo de material em algum momento. Bom, vamos voltar para algumas curiosidades algébricas e geométricas. Então, olha, eu vou mostrar para vocês agora a fatoração da diferença de quadrados. Então, vocês sabem que a ao quadrado menos b ao quadrado tem uma fatoração conhecida, né? E essa fatoração é a menos b vezes a mais b. Então, a gente sabe que essa coisa é igual a essa coisa aqui. Mas vocês têm ideia de como partir disso para chegar nisso?
porque, de fato, a ao quadrado é a vezes a, eu escrevo isso menos b vezes b, desse jeito. Aqui eu poderia colocar um fator comum. Não, não tem fator comum. Como é que eu faria, então, para poder fatorar essa coisa desse jeito, né? Não é trivial, não dá para enxergar isso algebricamente muito bem. Um jeito de contornar esse problema é pensando em termos de geometria. Então, ó, isso aqui é uma diferença de quadrados. Uma diferença de quadrados. Então, eu posso interpretar literalmente, eu posso levar ao pé da letra e pensar que o que eu estou fazendo é uma diferença de dois quadrados. Então, eu estou pegando um quadrado, certo? E tirando dele um outro quadrado, de dentro dele, desse jeito. Então, vamos supor que o meu quadrado maior tivesse um lado A. O quadrado maior tem lado A. Eu vou falar que o quadrado menor tem lado B, desse jeito. Então, a área do quadrado grande é A ao quadrado. A área do quadrado pequeno é B ao quadrado. Então, a área que sobra aqui, ó, essa área aqui em verde, a área em verde ela vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. E eu posso escrever isso de um outro jeito. Eu posso pensar no seguinte, eu posso dividir a minha figura em três partes, assim. E a mesma coisa que eu fiz anteriormente, de somar as áreas, né, eu posso fazer agora. Na verdade, eu vou dividir em duas partes. Eu sei que aqui eu tenho algo com a área dessa figura em verde aqui. Base vezes altura, portanto, A vezes B. E a área dessa figura aqui em verde também é base vezes altura, portanto, A vezes quem está aqui, que é o total desse lado, que valia A menos B. Então, é A vezes A menos B, desse jeito. Só que aí, pessoal, eu estou interessado na área sem esse quadrado B aqui, né? Sem esse pedaço vermelho. Então, é a área disso aqui, desses dois retângulos verdes que eu estou separando. Assim. Então, a área desse primeiro retângulo verde... Eu puluí o meu desenho, eu estou apagando para ficar mais claro, tá? Então, a área desse primeiro retângulo verde aqui, ó, é a base que vale A, vezes a altura que vale A menos B. E a área desse aqui, de baixo, é a base que vale A menos B, porque eu tinha aqui tudo A e tirei um pedacinho B, né? A menos B, vezes a altura que vale B, certo? Então, ó, essa área em verde, que é igual, a gente já viu, a ao quadrado, que é a área do quadrado grande, menos B ao quadrado, que é a área do quadrado menor, ela vai ser igual à soma dessas duas áreas aqui, disso mais isso. Então, isso é igual a vezes A menos B, mais B vezes A menos B. Agora, finalmente, eu tenho um fator comum que eu posso colocar em evidência, né? O fator comum é o A menos B, eu tenho aqui. Então, o que eu digo aqui, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual ao nosso fator comum em evidência, A menos B, e quem sobra é o A mais B. Então, tá aí, ó, um caso de fatoração que é extraído geometricamente. Esse vídeo está ficando um pouco extenso, então eu não vou falar muito além disso. Talvez na próxima semana eu mostre como curiosidade para vocês que dá para chegar geometricamente também na fórmula de Bhaskara. A gente pode demonstrar Bhaskara desse jeito. Resolver equações de segundo grau usando simplesmente geometria. Inclusive é assim que é feito historicamente, né? Para essa semana é isso. Eu tenho olhado os desafios que vocês mandaram de Olimpíada, eu ainda estou corrigindo. E tem muitos que eu tenho tido dificuldade para fazer, tem uns muito interessantes. Então, parabéns à turma aí pelo trabalho de pesquisa e tudo mais. Bom, para essa semana, esse é o feedback e o conteúdo. Na semana passada, vocês devem ter sentido falta de videoaula ou de atividade para a semana. E eu já respondo que isso se deu por conta da Olimpíada Nacional de Ciências. Como vocês estariam em prova, né, eu não... e o meu itinerário é justamente de Olimpíadas, eu não achei
adequado passar uma atividade que não fosse a Olimpíada. Então é isso. Até a próxima.